Fala, torcida Massa Bruta, eu sou Rodrigo Bruns, treinador de goleiro do Red Bull Bragantino, e hoje o perfil da comissão técnica é comigo. Eu sempre fui goleiro, nunca fui de outra posição e depois migrei pro gol. Então, desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis jogar no gol. Acho que não tem um marco assim de quando eu comecei. Acho que comecei mais ou menos como todo mundo. Gostava de brincar de futebol e as coisas foram acontecendo. Você vai tendo um pouquinho de êxito aqui, um pouquinho de êxito ali e de repente você entra numa equipe que te leva para uma outra equipe um pouquinho mais renomada. Aí acabei entrando na categoria de base do Curitiba e as coisas começaram a caminhar por ali, né? Mas não teve um ponto específico, simplesmente fui jogando futebol e as coisas foram acontecendo, né? Profissionalmente eu joguei aqui em São Paulo, joguei em Minas, joguei em Santa Catarina, joguei no Mato Grosso. Aí quando você trabalha nesses times um pouquinho menores, a cada 3 meses você está num canto diferente, né? Então deu para dar uma boa rodada. Clubes a gente acho que não vai ter tempo para tanta coisa, porque foi bastante coisa. Profissionalmente eu comecei em 98, num clube aqui da 4ª divisão, ainda acho que o clube está parado hoje, Palmeiras e São João da Boa Vista, foi o meu primeiro contrato profissional. Parei de jogar em 2004 em Santa Catarina, São Bento, se eu não me engano, é o nome do time. E aí das equipes que eu joguei mais tempo foi no Paraná, no estado do Paraná, categoria de base em Curitiba, joguei no antigo Malutron, depois Corinthians Paranaense, joguei bastante tempo no Rio Branco, que é outro clube lá do litoral de Paranaguá, né? E aí foram outros times mais assim de 2ª divisão, 3ª divisão, assim por diante. Meu filho ter nascido, acho que foi assim o ponto crucial, mas quando eu entro na faculdade, eu estava aí jogando nas categorias de base, chegou um determinado momento que os horários estavam conflitando. E aí, quando chegou nesse momento, eu optei por trancar a faculdade, mas eu me programei na minha carreira que até os 26 anos alguma coisa tinha que estar acontecendo. Coincidentemente, foi o ano que meu filho nasceu. E aí, assim, realmente acho que foi um sinal para parar de jogar. A minha ideia não era continuar no futebol, até porque eu não tinha tido o êxito que eu esperava no futebol. Quando eu parei, eu fiz 1 ano cursando 2 faculdades, Ciências Contábeis na Federal e Educação Física. Fazia Educação Física para trabalhar, porque eu já tinha alguma experiência e tal, e Ciências Contábeis era o ramo que eu queria entrar depois de 1 ano. Só que as coisas foram acontecendo pro lado do futebol, até porque além de eu ter a vivência, eu tinha bastante network, conhecia bastante gente, as coisas foram começando a acontecer. Aí chegou no final do ano, era o momento de decidir, né? Iria para Ciências Contábeis ou ficaria na Educação Física, ia pro lado do futebol. Eu acabei recebendo um convite para trabalhar nas categorias de base do Paraná Clube. Naquele momento o Paraná Clube estava acho que na Série A ou na Série B, não me lembro agora ao certo. Mas era uma experiência legal. E como a gente fala, né, futebol é a nossa cachaça e tal, tá na nossa veia, eu acabei optando por retornar pro futebol. 2004 eu parei, 2006 foi o ano que eu parei no Paraná, que eu comecei a trabalhar no Paraná. Em 2005 eu já trabalhava como treinador de goleiro em um clube menor, mas eu fiquei 2005 inteiro assim com a ideia de que eu ia levar o futebol mais ou menos mais como um emprego mesmo, e para chegar no final do ano eu optar por outra coisa.
Só que daí de 2005 para 2006, dezembro de 2005, foi quando eu tive a proposta que daí eu entrei no Paraná. Quando chegou no final do ano, eu tranquei Ciências Contábeis. Só Educação Física, terminei Educação Física. Trabalhei 3 anos no Paraná, aí 2009 eu já achei que tinha cumprido as coisas no Paraná, eu comecei a procurar as coisas, foi o ano que eu me formei também. 2008, né? Final de 2008 eu tinha me formado e eu comecei a procurar alguma coisa enfim, novos ares e tal, algo que me oxigenasse. E aí as coisas acabaram acontecendo, um treinador que tinha trabalhado comigo lá no Paraná, o Parraga, estava assumindo aqui, e eu falei com ele da minha ideia de querer sair. No momento aqui estava abrindo as categorias de base, era o primeiro ano que ia ter o Sub-15 e o Sub-17. Eu falei que assim, se tivesse essa possibilidade eu gostaria de ir. E aí no dia do meu aniversário, dia 4 de março, eu recebi a carta proposta que tinha dado certo toda a minha vinda para cá. No Paraná eu trabalhei nas categorias de base também, trabalhei no Sub-15, no Sub-17, no Sub-20. Na época, alguns momentos o Paraná tinha uma equipe B, e aí eu trabalhava com um pouquinho de atletas profissionais, mas basicamente meus 3 anos de Paraná foi categoria de base. Mas a minha ideia sempre foi querer o profissional. Então, o que acontecia muitas vezes no meu período de férias, eu pedia para o treinador de goleiro do profissional para eu estar ajudando ele, para eu estar vivenciando como é dar treino, não ser atleta, mas como é dar treino. Então, eu já meio que me preparei para esse momento de transição e, aliás, esse foi um dos principais motivos que eu saí do Paraná, porque eu queria buscar alguma coisa em categoria profissional. Aqui, como o clube estava iniciando, eu vi como um mercado ainda a ser explorado, né? Fora o fato de ser em São Paulo, né? Então, quando aconteceu de ter essa oportunidade profissional, é claro que você precisa um pouquinho de adaptação, mas na verdade foi o que eu sempre quis, né? Foi o que eu trabalhei para aquilo. Então, eu acho que, de novo, precisou da adaptação, mas eu estava preparado para aquilo, né? Foi algo bem legal, assim, porque quando eu entrei no clube, uma das coisas que sempre me motivou muito a continuar aqui foi que em todos os momentos que a gente tinha algum tipo de reunião com os gestores da época e depois os mais atuais, o que era sempre falado era assim: o clube vai chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. Talvez não seja com as pessoas que estão nessa sala ou naquele momento lá, mas o clube vai chegar na Série A. Então, no momento que teve o acesso, principalmente até antes da conquista do título, né? Mas o acesso, na verdade eu fiquei lembrando de todos esses êxitos e aquelas derrotas amargas que a gente teve em todo aquele caminho. O que eu lembrei assim, caramba, eu estava naquela sala lá, talvez eu tenha sido uma das únicas pessoas que estava naquela sala, mas a gente chegou. Como todo mundo falou, a gente chegou na Série A. Então isso realmente foi eu acho que assim, tomara a Deus que eu ainda tenha muitas conquistas no futebol, mas por ter passado tanta coisa que muitas vezes o risco talvez até do clube não existir mais, e depois você chega na Série A, assim, foi algo que acho que mexeu com todo mundo que viveu todo esse processo, não só comigo, mas que viveu todo esse processo, né? Eu acho que pelo fato de você estar mais tempo no clube, você conhece muitas pessoas e você acaba tendo a confiança e tendo a liberdade de você procurar as pessoas para algumas vezes trocar ideia, conversar sobre outras áreas, da mesma forma que outras pessoas acabam te procurando pelo fato de você estar mais tempo no clube, você estar bastante tempo no clube e conhecer mais ou menos como que funciona a estrutura. Eu acho que esse fator da conversa, do suporte, eu acho que é muito mais isso, é algo informal que acontece pela vivência do dia a dia, né? O dia a dia de trabalho acho que não foge muito da realidade da maior parte de nós aqui que trabalhamos, né? Você acorda cedo, eu tenho o meu hábito de acordar mais cedo porque eu uso a primeira hora do dia para mim, para estudar, para fazer as minhas coisas.
eu acordo mais ou menos entre 4h30 e 5 horas, quando é possível, quando não tem jogo no dia anterior, né? E depois venho para cá, tem a preparação, eu trabalho junto com o Marcelo, que é meu braço direito, aí já era meu braço direito quando trabalhava na base, me ajudava muito quando trabalhava na base e agora está me ajudando de uma forma direta aqui no profissional, né? E aí quando chega aqui a gente se divide, ele pega dinâmicas na academia, de trabalho de força. Nesse meio tempo eu fico conversando com a comissão técnica alguns ajustes de campo que precisa ser feito. E depois acaba vindo para o campo montando o treino, a gente trabalha normalmente com os goleiros 30 a 45 minutos antes do grupo, é onde a gente começa o nosso trabalho. E normalmente se estende um pouquinho mais, termina o trabalho com o grupo, a gente fica um pouquinho mais no campo, dá uns 15, 20, 30 minutos, mais ou menos isso. E aí no período da tarde você sempre tem coisas para fazer, né? Análise do treino, análise do jogo, análise do próximo adversário, você já prepara o treino para o dia seguinte. Acho que é mais ou menos isso. O trabalho com o grupo ele é feito basicamente assim, para as demandas técnicas e táticas que o grupo precisa para o próximo adversário. Não necessariamente esse trabalho ele vai suprir todas as necessidades do goleiro, da posição do goleiro. Não que não sejam importantes, são extremamente importantes, mas não necessariamente eles suprem a nossa necessidade de um trabalho técnico, de um trabalho tático ou coisas do gênero. Então a ideia realmente do complemento é isso, a palavra está mais do que correta. Você complementar o trabalho do grupo, aquilo que faltou, que ao nosso olhar ficou faltando no trabalho do grupo, os goleiros a gente consegue fazer depois. Na parte inicial são aspectos mais importantes, são coisas mais elaboradas mesmo, que a gente elabora que esse tipo de trabalho é extremamente, ou trabalho físico, ou qualquer outro tipo de trabalho, um trabalho de comportamento que a gente precisa que o nosso goleiro tenha, e aí esse trabalho acontece independente daquilo que vai ser a dinâmica do treinador principal. O trabalho depois é muito em cima daquilo que aconteceu com o trabalho do grupo. Então a gente planeja uma parte pré, aquilo que a gente acha importante, existe o trabalho do grupo, e aí em cima daquilo que a gente observou, a gente complementa o treino. Eu acho que assim, mesmo que você não faça nada, o simples fato deles jogarem nessa posição, acho que muita coisa, assim, a seleção nacional natural vai fazendo com que aqueles que assimilam, que têm uma inteligência emocional mais apurada para conviver com essa pressão, e assim, conviver com a pressão é conseguir fazer as coisas sob pressão, mesmo sabendo que pode acontecer um erro, eu acho que não é para todo mundo. Assim, eu não digo que essas qualidades elas são diferentes do jogador de linha. O que eu posso dizer é que o goleiro ele fica mais exposto se ele não tiver. Então, eu acho que é importante também para o ponta esquerda saber trabalhar sob pressão e todas essas coisas, mas se ele não souber, vai ficar de certa forma um pouquinho ali escondido e ele vai conseguir jogar. O goleiro não vai conseguir jogar, então acho que ele fica um pouquinho mais exposto, acho que essa é talvez a leitura mais correta. Do trabalho no profissional, a gente trabalha muito com o psicólogo do clube, que é o Augusto. Ele trabalha diretamente com os goleiros e eu trabalho muito com ele, conversando com ele, e ele também me auxiliando nos caminhos que a gente poderia seguir para a gente ter o melhor êxito. Então assim, não adianta a gente só se a gente tem um profissional e um profissional qualificado dentro do clube, a gente tem que utilizá-lo da melhor forma possível. Eu conheço dos meus atletas porque eu estou próximos a ele, mas da parte de psicologia, dessa parte do desenvolvimento mental, a gente tem um profissional que estudou e que é qualificado para isso. Então, no meu dia a dia, além, de coisas que eu observo aqui, mas eu trabalho muito também com outro profissional do clube, né? Que ajuda bastante.
família respira quase que 100% futebol, assim, né? Eu posso reclamar de qualquer coisa, mas não posso reclamar de apoio. Todas as nossas conquistas que a gente tem dentro do campo, as primeiras pessoas que eu penso em celebrar são com eles, porque é o que eu sempre falo em casa, assim, quando eu tô na frente, eu tô representando a família, mas na verdade tem uma série, tenho mais 3 pessoas, 4 contando com a minha pet lá, que me apoiam e que me dão todo o suporte. Então a hora que eu tô viajando, o fato da minha esposa ficar em casa e tocar a casa junto com os meus 2 filhos, com meu filho e com a minha filha, e me dar essa tranquilidade para trabalhar, então na verdade é um trabalho em equipe, né? E eles entendem muito bem isso, entendem o dia que o pai está um pouquinho mais feliz, entendem quando o pai está um pouquinho mais chateado e que muitas vezes eles precisam ficar um pouquinho mais calados e talvez até me alegrar, me deixar, ter a sensibilidade para me ajudar naquele dia, entender que muitas vezes já sabem quanto dói uma derrota e quanto é prazeroso quando tem uma vitória. Então, assim, cada vitória que eu tenho aqui dentro do campo, na verdade, não é uma vitória minha, é uma vitória de uma turminha que tem aí por trás. Eu só estou representando, só estou aqui na frente, né? Assim, ela gosta, que bom que ela gosta, assim, acho que ela está crescendo, então em breve ela não vai mais poder entrar no campo. Mas na verdade é um símbolo disso que eu estou falando para você, assim, eu estou vendo ela, mas eu estou vendo minha família inteira ali. E o fato dela querer, dela gostar de estar ali, dela conversar comigo, e às vezes aqueles segundinhos que um jogador ou outro conversa com ela ali, eu vejo o quanto que cada coisa que eu faço no campo, cada coisa que acontece aqui dentro da Red Bull é importante não só para mim, como é importante para eles também, né? Então é algo importante, mas como eu te falei, eu acho que é um sinal, é só um símbolo para eu lembrar disso tudo que eu te falei, que o quanto minha família está aqui, me apoia e na verdade é um trabalho em equipe. Eu acho que a gente está cada vez mais, assim, o meu futuro está muito, por eu estar muito tempo dentro do clube, assim, de certa forma a minha carreira ela caminhou junto com o clube. Eu embarquei nesse projeto e estou remando junto com ele, assim, se eu sonhei lá atrás em estar na Série A, o momento que eu estava galgando, que eu estava subindo isso daí, eu estava sempre junto com o clube. Então, assim, eu não consigo hoje visualizar como que vai ser a minha carreira sem estar de alguma forma ligado ao clube, por estar tanto tempo aqui dentro, né? Então, assim, o que eu vejo para o clube é estar cada vez mais consolidado na Série A e assim, brigando nas competições internacionais. Eu acho que esse é o próximo passo. Eu acho que a gente chegou na Série A buscando sempre competições internacionais, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa se consolidar numa primeira página de classificação de Série A, buscando sempre Libertadores, esse tipo de coisa. Acho que esse é o próximo passo. Eu acho que à medida que esse tipo de coisa forem acontecendo, eu acho que conquistas individuais, como convocações para a seleção, esse tipo de coisa, eu acho que são coisas naturais que vão acontecendo, não com o Bruns, não com o fulano, mas com as pessoas de uma forma geral. Acho que todo mundo se beneficia com isso, né? Então eu acho que é muito mais isso. Eu acho que o próximo passo é não só estar na Série A, é ser uma equipe de peso, uma equipe que incomoda, assim, e durante várias temporadas, não uma, depois uma outra muito ruim, isso não pode acontecer. Eu acho que esse é o próximo passo. Segredo nenhum, só trabalha, um pouquinho de sorte que ajuda, mas acho que não tem segredo, é trabalho, o que todo mundo faz, o que todo mundo busca, busca da excelência a cada momento, a cada instante. Isso é garantia de sucesso de forma alguma, mas é o que você tem que continuar fazendo. O que vai te deixar mais perto de ter o êxito é o trabalho diário, o trabalho diário e o comprometimento com o teu trabalho diário.
Não adianta só eu vir para cá e cumprir as horas, né? Como é que eu vou cumprir essas horas? Como é que é a minha vida fora do campo? Quanto que eu me preparo para aquilo? Como você falou, até numa questão mental, esse tipo de coisa. Quanto que eu fico atento aos detalhes do meu dia? Meu dia dentro do campo, do meu dia fora do campo, quanto que eu prezo por aí, quanto que eu quero de verdade trabalhar e ser um atleta de ponta, né? Eu acho que é muito mais isso. Todo mundo sabe a fórmula, mas fazer no dia a dia, fazer todos os dias de uma forma consistente não é fácil, né? São as mesmas dores, cara. São as mesmas, eu acho que assim, a personalidade é muito parecida, como eu falei, são as mesmas dores. Falhar num gol é difícil e tal, não sei o que, é uma situação ruim. Se você vai me falar isso, você sabe disso, mas você nunca viveu isso. E a hora que um fala pro outro, putz, um olha pro outro, é verdade, eu sei o que é isso. Tanto é que, não sei se vocês já repararam, quando vai ter um jogo, o comprimento do goleiro com o goleiro do outro time, do treinador de goleiro com o treinador de goleiro do outro time, é diferente. Pode começar a reparar, e não sou eu, é assim. Não tem do lateral com outro lateral, do ponta, com não sei o quê. A hora que eles vão cruzar o campo ali e conversar, tem uma parada de 2 segundos ali, de desejar boa sorte pro companheiro e tal, não sei o quê, mesmo sendo adversário, por conta disso, cara. É muito difícil estar ali, assim, a hora que um goleiro olha pro outro, cara, eu sei que você tá passando, cara, eu sei que você vive. Então é mais ou menos esse comprometimento, não é comprometimento, fugiu a palavra agora, de você se ver no outro, de você conhecer aquilo que o outro está sentindo. Eu acho que esse é um dos principais motivos, ou talvez o único motivo. Eu acho que você explicou bem, eu acho que é a mesma dor, a cumplicidade, empatia. Cumplicidade, era isso.